Olá, olá, boa tarde a todos. Boa tarde quem está no Brasil, boa noite quem está na Itália. Sejam muito bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline e sou disléxica e ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-los para que eles sejam alunos vencedores na escola. Hoje nós temos uma comunicar aqui, vamos ver se a gente consegue. Eli, acabei de ver sua mensagem. Vamos ver se entra, se dá certo. Eu acho que vai dar certo dessa vez, hein, Eli? Se Deus quiser. Enquanto você vai entrando, Eli, se não der certo, eu te chamo de novo, tá? Enquanto você vai entrando, eu já queria avisar que amanhã é o último dia das aulas. Nós fizemos 3 aulas essa semana, dia 22, 24 e 26 de maio. E amanhã, às 23h59, vai ser o último dia das aulas. Ali não conseguiu entrar. Vamos tentar de novo, ali, das aulas no ar, ok? Então, se você ainda não viu, corre lá. Tem o link tanto nos grupos de WhatsApp como no seu e-mail para que você possa acompanhar essas 3 aulas que foram fantásticas. Fantásticas. Inclusive, eu queria agradecer. Nós temos um grupo exclusivo no Facebook. Esse grupo foi especial porque as mães compartilharam muitas coisas, muitas dores, mas também vitórias e muito aprendizado. Mães que fizeram mapas mentais, mães que colocaram rapidamente em prática aquilo que aprenderam. Então, eu queria agradecer a todas que participaram. E essa semana foi uma semana incrível. Foi uma semana de muitas vitórias, tanto para mim, pessoalmente, quanto eu creio para vocês também. Então, eu estou chamando a Eli de novo. Ela vai participar aqui da nossa. Vamos ver se a gente consegue. Gente, vai orando aí para que dê tudo certo, que a Eli consiga entrar, que a gente vai fazer uma meia hora que a gente está tentando e ela não está conseguindo entrar. Enquanto a Eli vai tentando, eu vou explicando algumas coisas aqui para vocês. A Eli, ela faz parte desse grupo de alunas que experimentaram, né, o meu método, a minha metodologia, que chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Quem já viu todas as aulas vai entender bem o que eu estou falando aqui. Quem não viu, continua aqui na live, depois vai lá dar uma olhada nas aulas, termina as 3 aulas, tá bom? A Eli, ela faz parte desse grupo de alunas e ela é uma das alunas que se saíram assim, todas se saíram bem, mas a Eli se destacou muitas vezes. E ela teve resultados muito rápidos, que eu mesma fiquei abismada com os resultados que ela teve. Vocês sabem que eu escrevo, né? Eu ensino mães em 4 semanas. Mas a Eli, ela teve um resultado já nas primeiras aulas, ela já teve resultado, já se via que ela tinha fome de conhecimento. Então, repito, todas as alunas são excepcionais, todas com fome de conhecimento, todas tiveram resultados, mas ela sobressaiu. Ela está tentando entrar, mas não está conseguindo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ele conseguiu entrar. Aceita minha filha. Como chama sua filha, Eli? Como chama sua filha? Coloca o nome aqui que eu aceito. Fisio Lilian. Ok, Fisio Lilian. Ok, tô aceitando. Fisio Lilian. Vai dar certo agora. Fisio Lilian. Ok. E agora vai entrar. Oh, glória a Deus, entrou. Entrou, Eli. Pois é, outra vez tudo bom? A outra vez foi tudo tão fácil, né? E hoje não tinha meios Nossa, da gente poder conversar. é verdade. A gente está meia hora tentando se comunicar, não é verdade? Pois é. Mas vai dar certo, é porque isso é bênção, porque isso é uma coisa tão preciosa que é difícil. Porque quando é fácil, né, é rapidinho, mas quando é difícil é assim mesmo. Eli, primeiro eu estava contando, né, que você se destacou, que você foi uma aluna que teve resultados rápidos, que eu proponho, né, de ensinar a mãe em 4 semanas, que seria um mês.
mas a gente via a tua fome por conhecimento. E você estudava e aplicava, estudava e aplicava, estudava e aplicava. Então, isso te trazia, você colocava sempre vídeos, postava fotos. Olha, eu estou fazendo isso, olha como ele progrediu ali, olha isso, olha aqui. Então, isso era incentivador para mim, era incentivador para as mães. E eu não podia deixar de trazer você aqui para que essa vez se inscreveram para a semana Entendendo a Dislexia 2.000 mães. Então, a gente vê que são muitas mães que querem ajudar os filhos, né? Então, antes de começar, eu queria que você se apresentasse. Eu errei, eu escrevi que você era de Santa Catarina, mas não é. Então, se apresenta para o pessoal te conhecer. Pois é, eu sou a Eli e eu moro aqui no Rio Grande do Sul, com muito orgulho, né? Gosto muito do meu estado. Mas não tem problema que errou, não tem problema, é tudo aqui do Sul mesmo. Eu já faz alguns anos que estou aposentada, mas continuei sempre com alguns alunos em casa. E com esse aluno foi especial porque eu trabalhava e não encontrava resultados. E eu buscava, até que enfim, né, encontrei um caminho que deu certo. Então, a gente ainda tem muito que andar, mas eu penso que a gente está no caminho e está indo assim tudo tão bem, né? A gente só ouve... Não conta tudo, peraí. Tá bom, tá bom. Me fala primeiro, tá bom. Eli, me conta primeiro, para que as mães entendam, né? Quando a gente fala... ensino mães em 4 semanas a entenderem a dislexia. Quando você estava aplicando essa metodologia do aluno disléxico, aluno vencedor, quando você estava estudando, o que foi para você? O que você falou? Nossa, eu não sabia isso. E, meu Deus, deu aquela iluminada que você falou, eu preciso aprender mais, porque isso eu não sabia disso. Olha, a primeira coisa que eu fiquei assim muito preocupada e assim impressionada é que nos laudos das crianças vinham aquela letrinha e aqueles números. E daí a mãe do Fran até tinha me trazido um laudo que dizia, né, que ele tinha transtorno de leitura. Mas com aquele númerozinho eu pensei, isso não deve ser nada, né? E continuei mais um ano trabalhando com ele e nada. Aí, quando eu comecei esse curso, essa nova metodologia que tu apresenta, é que eu fui descobrir que eu tinha que decifrar aquele código para saber o que realmente a gente podia trabalhar. Sim. E ali ainda diz, porque a palavrinha transtorno de leitura, o que vai me dizer? Né? Então, com esses ensinamentos, com essas novas técnicas, eu percebi que ele tinha, não é exatamente a palavra dislexia, né? Mas a metodologia deu certo. Sim. Então, isso aí é o que me impressionou mesmo, porque eu ouvia falar da dislexia, ouvia falar dos transtornos, mas não sabia nada mesmo. O que significava isso? Sim, porque ele acaba entrando, o transtorno dele acaba entrando no transtorno de aprendizagem, né? Sim. Ele tem dificuldade na leitura, na decodificação das letras, né? Então ele vai ter que ouvir os sons. Então acaba entrando naquele grupo. A gente chama de dislexia, né? Mas na verdade é o transtorno específico de aprendizagem que acaba entrando dislexia mista, dislexia visual e todos aqueles outros, descalculia, desortografia, todos os outros transtornos. Mas, ok. E aí, Eli, como foi com o seu marido? Ele sempre te apoiou? Ele te dava esse apoio, falando, ok, minha esposa está estudando, né, uma coisa nova, ou não, você tinha que estudar, correr, subir, descer, chupar cana, que normalmente é o que as mulheres fazem, né? Um filho aqui, outro filho ali, o celular aqui, eu até tomando banho, quando eu faço algum curso, eu boto o curso para rodar e eu tomo banho ouvindo o curso. Como é que foi com você? Deixa eu fazer a pergunta certa. O seu marido sempre te apoiou ou ele começou a te apoiar depois que ele viu que você estava estudando e estava tendo resultado com o método aluno disléxico, aluno vencedor? Pois é, no começo eu acho que ele se sentiu um pouco incomodado, né? Porque
ele, na verdade, nunca me proibiu de trabalhar, mas começou a aumentar o número de alunos, né? E eu comecei a trabalhar em casa. Até então eu trabalhava fora de casa, num outro lugar. Mas eu achava tão ruim sair de casa e leva uma coisa e leva outra. Chega lá, esqueceu de uma, esqueceu de outra. Aí, quando apareceu a oportunidade de estar contigo, eu pensei, não, agora eu vou entrar nesse curso, não vou falar nada para ninguém. Me inscrevi e quando ele viu que eu não ia desistir e que realmente eu estava levando a sério aqueles estudos, aí ele acabou concordando, né? Continuou, como é que eu vou dizer? Ele percebeu que eu não ia desistir, que isso era realmente o que eu queria. Uhum. Então agora tudo é diferente. Ele me ajuda, fez até amizade com as crianças, né? Assim tá muito bom. Que legal. Tá muito bom. Que legal, muito bom. Você não é a primeira aluna que diz que acabou comprando meio que escondido, né? Vamos dizer assim. Pois. E aí depois o marido, a Regiane teve o mesmo resultado. Depois o marido começou a ver que realmente o que eu falava tinha senso. E aí ele foi procurar na internet, né? Todas as informações, artistas disléxicos. E acabou vendo que realmente era aquilo mesmo. E que ela estava certa, a mãe estava certa. Porque ele sempre discordou. Isso é interessante, porque o homem é muito razão, né? Nós somos sentimento. Então, quando eles veem que o que a gente está fazendo está certo, a gente está num trilho que dá para percorrer um passo a passo, eles mudam a visão deles. Verdade. Muito bom. É, isso aí mesmo. E quantas vezes você tentou ajudar o seu aluno com dislexia e TDAH e não teve resultado? Vamos dizer transtorno de aprendizagem e não teve o resultado. Porque a criança também tem TDAH, né? Tem, isso mesmo. Bom, ele veio estudar comigo em agosto de 21. Aí eu trabalhei aquele resto de ano, mas não tinha jeito, ele não... parecia que ele não tinha ânimo para nada e tudo que a gente passava... Então aquele meio ano foi praticamente perdido. Quem sabe se não, né? Quem sabe se não. Porque agora ele mostra que muita coisa que a gente mostrou está guardado. Aí, em maio de 22, ele já estava comigo, a mãe trouxe o laudo, aí que dizia isso, né? Okay. F81.3 e F90.0, que era, então, TDAH e transtorno de habilidades escolares. Aí, dizia que era recomendado uma psicopedagoga. A mãe conseguiu a psicopedagoga, levou ele está em tratamento até agora, né? E eu pensei, mas agora eu vou ter que achar um jeito. Mas assim mesmo, como eu não sabia o que eram os numerozinhos, né? Continuei, pesquisei um pouquinho sobre dislexia, um pouquinho sobre TDAH, e fui... Mas assim, nada que me desse um suporte para que eu disse, não, vou seguir por aqui. Nada, não encaixava nada. E eu lidando com ele, nada e nada. Tinha dias que ele até parecia que sabia, mas depois na próxima aula não sabia mais. E aquela luta. Aí, em fim de dezembro de 22, você deu uma aula. Foi. E eu assisti a aula e pensei, não, eu acho que vai dar por aí. Aí que eu me inscrevi logo no curso, né? Sem falar nada com ninguém. Eu pensei, não, agora eu vou. Se vai ter como pagar, não sei. Vou indo. Depois a gente vai dar um jeito. A gente vê. E graças a Deus deu certo. Assim, nas primeiras aulas eu já via o meu aluninho ali. Tudo que você relatava batia com o que eu passava com ele. O que a mãe passava com ele. E então eu entrei de cabeça nesse método e as coisas começaram a melhorar e melhorar e melhorar, e ele tá andando, tá andando. Não tá andando sozinho ainda, né? Mas tá andando. Tá cedo ainda. Tem pouco tempo. A gente começou em janeiro, agora é maio, tem pouco tempo. Vai demorar ainda ali. A gente vê o resultado agora, né? A gente já tá vendo resultados. Mas para ter autonomia, né? Para ele ser autônomo,
vai demorar uns aninhos aí. Mas os primeiros progressos eu acho que são os mais importantes, porque você vê o resultado, né? Você fala, putz, então é isso, então é esse método, então isso funciona realmente. Então os primeiros resultados é o que te traz a confirmação, né? De tudo que você poderia ter dúvida. E Eli, você também ficou tentando fazer sozinha, como você tinha me falado uma vez, né? Você ficou tentando fazer sozinha, só você e ele, com o alfabeto, com Babebi Bobu, alguma coisa assim. Você tentava fazer sozinha antes do meu método? Mas com certeza, eu pensava assim comigo, mas se eu alfabetizei tantas crianças, como é que eu não vou conseguir alfabetizar esse guri? E até eu fiz uma atividade que a gente pescava as letrinhas da bacia d'água. Inclusive, acho que eu mandei um vídeo para você, que ele descobriu a palavra ao. Eu pensei, é por aí. Mas ele vinha assim tão cansadinho, tão desanimadinho, com folhas e folhas de atividades da escola, que eu não tinha nem ânimo de pegar tudo aquilo. No caderninho não tinha nada. Não me contava nada, nada da escola, nada, ele não lembrava nada. E aí, o que eu ia fazer? Eu praticamente assim ia passando o tempo, né? Ia passando. E eu conversava com a mãe também perdida, não sabia como reagir, o que fazer. Então, era complicado, mas eu estava sozinha mesmo. Não busquei, além dos videozinhos que eu assistia sobre um transtorno e outro, nada. Os outros iam e ele não. E por quanto tempo vocês ficaram assim, tentando ajudar ele, sem ter um método? Bom, contando aquele pedacinho de fim de 21, o 22 inteirinho. Agora, em janeiro de 23, é que a gente achou o caminho. E começamos a andar. Eu e a mãe, a prof, até ainda hoje de manhã falei um pouco com a prof, que está com ele agora, e foi prof o ano passado. Ele está indo muito bem, mas ela disse assim que ainda ele está muito inquieto. Assim ele é, né? Porque o doutor não quis, como eu te falei, o doutor não quis dar o remédio para ele parar, né? Então a gente está achando meios de como controlar essa ansiedade ainda que ele tem. Mas que ele está indo bem, a professora me falou. Sim, dentro do nível que ele se encontra, né? Sim, sim. Você tinha me comentado, para esclarecer aqui para quem está participando, esse menininho ele tem, né, transtorno específico de aprendizagem e TDAH. Então vocês sabem que o TDAH é bem agitado, né? Então o médico não passou o remédio, mas eles estão usando técnicas naturais, tipo esporte, alternativas como as aulas com a Eli, óleos essenciais, como a camomila, como aquele roxinho, como chama aquele roxinho? O Stinker, eu acho que é. O Stinker é aquele para o TDAH, isso, para foco, concentração, isso mesmo, a lavanda fantástica. E então eles estão vendo que está ajudando a parte, né, do TDAH em uma forma natural. Muitas mães perguntam isso, falam sobre isso. Dou o Ritalina ou não dou? Cada um é dono do seu filho, né? E isso, lavanda, obrigada, alguém me ajudou aqui. Oi, Lurota. Oi. Que legal, tem bastante gente participando. Então, muito bom, Eli. Então, você ficou 1 ano tentando ajudar ele antes de conhecer o meu método. E aí, uma outra pergunta. Em quanto tempo, depois que você entrou dentro do curso, aprendeu a metodologia do aluno disléxico, aluno vencedor, você conseguiu fazer o seu aluno ler? E te dou uma outra pergunta, vão ser 2. E a mãe dele também começou a aprender alguma coisa sobre a dislexia? Quando começou a ver ele ler? Com certeza. Então, como a gente começou a trabalhar na metade de janeiro,
lá pela metade de fevereiro, ou talvez até antes disso, ele descobriu que ele sabia. Aí eu te mandei aquele primeiro videozinho, né? Que primeiro eu comecei a gravar sem mostrar ele, depois mostrei ele um pouquinho. Então aquilo para mim foi tão emocionante de ver assim uma criança que não soltava nada e de repente daquele jeitinho dele foi maravilhoso ver aquilo. Então, assim, não levou muito tempo, não. Não levou, porque, na verdade, eu sempre digo que não é a gente que ensina. Eles aprendem, porque a gente mostra o caminho, mostra, facilita a aprendizagem. Isso. E aí eles pegam aquela confiança Isso. e vão. Isso. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele foi, ele acreditou que podia. E Sim. foi. Sim, sabe por quê? Porque quando você aprende como lidar, como ensinar ao disléxico, ele tem tanta confiança em você que tudo aquilo que estava guardado dele, ele faz blá. Aí você fala, meu Deus, o que o menino tá Isso falando? O menino tá lendo. é bem assim mesmo, foi exatamente assim. Enquanto, É muito emocionante. enquanto a mãe não souber como ajudar o filho a estudar, enquanto a mãe ficar ali com... Igual, como é que fala aquele ditado popular? Murro em ponta de faca, não é? Murro em ponta de faca. Fica dando murro em ponta de faca, que a mãe fica ali tentando, tentando ensinar, gritando com o menino, falando, ai, que saco, vou ter que ensinar meu filho agora. Vamos, cheguei do trabalho cansada, vamos fazer a lição de casa juntos. A mãe exausta, o filho exausto, ninguém consegue ajudar. Enquanto você não souber como fazer esse passo a passo, estudar para ajudar o seu filho, você não consegue. Você não consegue porque eu já passei por isso, porque a Eli também passou por isso. E a gente está falando porque a gente... nós somos provas dessa... testemunhos vivos dessa... comprovação que o aluno depois faz blá, começa a ler, escrever. E, claro, tem que ter acompanhamento, claro que você tem que ali, olha, errou aqui, verdade. acertou ali, vamos funcionar isso, tem treinos para isso, né? Tanto é que quem viu a aula 3 viu que tem os cadernos digitais, tem todos os materiais em PDF, tem os guias passo a passo e tem que fazer aquilo. Tem o fato da coordenação motora e passa o lápis lá em cima. Tem que ter, porque senão a criança não vai conseguir ler, escrever direito. E você tem que incentivar. É um treino, é um treino. Como se você fosse na academia e você está malhando o músculo aqui do braço. Então, para ele ficar gordinho, gordinho não, né? Fortinho, você tem que ir lá 1, 2 vezes por semana malhar. E é isso que eu recomendo também dentro do curso. Não todos os dias. Não vou contar tudo aqui do curso, mas eu não recomendo todos os dias. Tem o tempo certo, a hora certa, os minutos certos. E é isso. Muito bom. Quanto à mãe, né? Conforme aquele depoimento que você colocou na aula 2, né? Sim. A mãe também aprendeu a lidar e ela também já não está mais achando tão difícil trabalhar com ele, porque ele está mais acessível, né? Ele percebe que ele precisa disso. Então, as coisas também melhoraram lá na casa dele. Lá também está melhor. Que bênção, que bênção. Fico muito feliz, porque esse curso, ele traz... Sabe aquela vontade de estudar que você ou deixou para trás, ou pode ser até que você nunca teve, ou você não sabia por onde começar? Dentro do curso tem uma essência, vamos dizer assim, que te traz essa vontade de descobrir. Cada aula você quer descobrir mais, e cada coisa você fala, meu Deus, não sabia isso. Olha isso, nossa, mas se eu fizer assim... Então isso te traz... O conhecimento é poder, né? Você sabendo de um método, você pode fazer qualquer coisa, você pode ir para qualquer lugar. Então isso é muito interessante. E, Eli, vamos falar sobre a mentoria, né? Porque dentro do curso tem as mentorias também, mas é tudo um pacote, é tudo englobado, né? Então, como foi esse investimento? Foi barato para você? Você conseguiu pagar? Como você fez para entrar? Na verdade, você tinha contado um pouquinho no início, né? Que você acabou entrando. Mas conta pra gente você teve dúvidas? Como é que foi? Conta pra gente de novo. Não, é como eu disse antes, né? Eu entrei sem falar nada para ninguém. Me inscrevi e pensei, seja o que Deus quiser. É claro que nas situações que a gente vive hoje em dia, nada é tão fácil, né?
Mas eu pensei, eu vou dar as minhas aulinhas e vou tirando o dinheirinho e vou conseguir pagar. Vou fazer isso. E foi o que eu fiz, eu nunca tive dúvida. E depois que eu me inscrevi, não me arrependi, não me arrependo e sei que a cada dia eu tenho que buscar mais. Porque, na verdade, não é só esse curso que eu faço outros cursos também, porque a gente sabe que estudar só um ramo não é suficiente, a gente tem que ver o todo, como você, quantos cursos tem, né? Então, a gente precisa se habilitar de várias formas para poder atender a todos, porque cada aluno é um aluno, cada um com sua particularidade. Então, ainda entre os meus alunos tem os que têm o TOD. Então, é mais uma coisa que tem que estudar, porque não tem como atender eles sem saber que forma, né? Sim. Então, devagarinho eu fui entrando, fui fazendo e me apaixonando. E a minha família também entendendo, porque eu realmente levo tempo para preparar minhas aulas, mas assim estou me organizando, porque eu também fiz a agenda junto com a mãe e o aluninho, nós fizemos uma agenda, todos os dias registramos, às vezes não dá bem certo como a gente registra, né? Tem que fazer anotações lá, mas eu estou procurando obedecer o horário de dormir, 10 horas, dormir, porque quando eu vi era meia-noite e eu ainda estava lá nos meus cadernos, nos meus livros. Então, eu penso assim, eu tenho que me organizar para que no outro dia eu esteja inteira de novo para recomeçar, né? Então, estou procurando fazer isso, para que dê certo e eu possa, né, cada vez me aperfeiçoar mais. Maravilha, maravilha, Eli. Eli, conta para o pessoal um pouquinho desse módulo em específico sobre a agenda. Conta o que te chamou a atenção e por que você começou a colocar ele em prática. O que ele traz, esse módulo? Ele traz, em primeiro lugar, traz a organização. Porque a criança com transtorno, geralmente, ela precisa ser organizada. Assim como a gente. Olha, eu precisava ser mais organizada. Então, a criança precisa ser organizada e ela só vai se organizar se nós organizarmos ela. Isso é para qualquer criança, não precisa ter transtorno nenhum. Muitas não precisam de agenda, mas o pai e a mãe têm que dizer, é assim, assim, lá na sala de aula também. Então, eu quis fazer a agenda, chamei a mãe, sentamos os três e organizamos a agenda. Para começar, não tem nada de grandioso. Tem a data e os tópicos do que vai fazer. Mas eu pretendo, aos poucos, ir aprofundando, tanto com a mãe quanto com ele, para que ele também anote ali as suas ansiedades, os seus problemas, os seus sonhos, porque ele é apaixonado por futebol e também é apaixonado pelo ídolo que era do pai dele, também é ele agora, é dele também, o jogador Totti aí da Itália, né? Ainda esses dias ele me disse, eu quero muito ir para a Itália. Eu disse para ele, olha, quem sabe um dia você chega lá, né? Porque quem sonha desde pequeno, né? Verdade. Nada é impossível. É verdade. Então, assim, começamos falando do Totti, daí já entramos nas agendas. Essa semana, quando ele veio, trouxe a agenda como me mostrou que ele tinha escrito, eu percebi lá que tinha umas quantas coisinhas erradas. Eu pensei, mas não é hora para isso. O importante é que ele está fazendo. Vamos lá. Então, ele me contou que ele senta com a mãe faz a dela, ele faz a dele. Então, assim, muito também pelo exemplo. A gente tem que mostrar, tem que fazer também. Quando eu fiz os mapas com ele, eu fiz o meu, ele fez o dele. Com o outro aluninho também, a gente tem que fazer junto com ele. Claro que lá na sala de aula, a professora é impossível fazer isso, né? Não dá. Mas quando eles estão só com a gente, ou só com a mãe, ou só com o outro profissional, dá sim para fazer. E eles vão aprender a se organizar. Então, a agenda é um dos meios para começar a organizar a criança. Faz com que eles lembrem os dias da semana, né? E tantas outras coisas. Saber a hora de estudar, a hora de brincar. É verdade. Maravilhoso, maravilhoso, Eli, maravilhoso. E, pessoal, dentro do curso,
tem esse passo a passo para fazer a agenda. Uma coisa que as pessoas falam, o disléxico, ele não pode fazer anotação. Enquanto a pessoa está falando, ele não pode anotar, é impossível. E dentro do curso eu mostro que ele pode anotar, sim. É Como possível. ele vai anotar? E o que essa anotação vai trazer de benefício para ele estudar em casa? E aí, quando ele estudar em casa com a anotação dele, porque ele vai entender o que ele fez, ele vai diminuir o tempo de trabalho, a mãe vai diminuir o tempo que vai ficar com ele, e ele vai ter mais tempo para esportes, mais tempo para as habilidades que ele mais gosta, que ele ama. Ele vai ter o conteúdo na cabeça, porque é aquele resumão de um texto gigantesco. Então, assim, é um passo a passo, é um método usado aqui na Itália, que eu usei com meu filho, que eu uso comigo ainda, meu filho ainda usa, mas hoje meu filho com 14 anos é independente. Eu não preciso ir lá falar, e aí, fez a lição? Deixa eu ver, deixa eu controlar, tal, sei o quê. Quando tem prova, quando tem alguma coisa, ele está inseguro, ele vem para mim e fala, mamãe, vamos repetir comigo? Eu vamos, e a gente repete. Quando tem coisa muito difícil, como geometria, aqui na Itália ainda tem latim e tem grego também. Então isso eu não sei. Aí vem a professora particular e ela faz com ele. Ou algumas outras coisas, tipo tecnologia, a professora particular faz com ele. Mas ela, a professora particular, entende de dislexia, porque eu, mãe, passei todo o conteúdo para ela. Eu falei, ó, é assim, você tem que tratar assim, você tem que falar assim. Você não pode gritar, você tem que estar ali do lado, você tem que ver que ele está errando, mas você não pode fazer, ó, você está errando, menino. Mostra para ele, fala, pronuncia a palavra, escreve a palavra certa, mostra onde é que está o erro, deixa ele repetir, ele escrever a palavra certa. E assim, e tá indo super bem, já vai fazer um ano que a gente está juntas, tanto ela quanto o André. E isso é maravilhoso. Então, para gente encerrar essa live, eu queria saber se ele queria falar alguma outra, algum outro progresso do aluno dela, para a gente poder encerrar e eu dar umas informações aqui para as mães. Eu gostaria de expor também ali, quando você falava do dislexo saber anotar, eu comecei uma atividade, só trabalhei uma vez ainda, um texto pequeno que nós lemos junto e ele tintou as palavras que chamaram a atenção dele. Porque eu penso, se no texto ele começa a descobrir esses fatos mais importantes, quando a professora está explicando alguma coisa, ele vai lembrar, então, de registrar isso. Então, claro que a gente precisa treinar, né? Eu tenho que dar mais vezes essa mesma atividade, de formas variadas, para que ele, então, depois aprenda a fazer os registros. Porque do nada não se faz nada, né? Eles precisam de modelos, de exemplos, para poderem fazer. Sim, é isso mesmo. Acho que da minha parte era isso, prof. Perfeito. Eu queria só acrescentar que o disléxico ele é tão inteligente. Primeiro que para ser disléxico você tem que ter ou o QI na média, né? Igual a todo mundo, ou acima da média. Já que vamos começar por aí. E ele é tão inteligente, mas ele é tão inteligente que de uma palavra ele conecta no cérebro dele. Todo aquele texto gigantesco, uma, duas palavras, ele faz a conexão e aí, de repente, o menino faz blá, começa a falar o que é. Eu fui não sei aonde, não sei o que, aquele texto, eu lembro que a professora falou assim, papapá, começa a fazer as conexões dele, assim, às vezes você olha ele olhando assim para cima, tentando lembrar das coisas. Isso é muito interessante. Mas essa característica específica você só aprende dentro da metodologia aluno disléxico, aluno vencedor. Tá bom? Eu ainda não vi no Brasil alguém explicando mais. Fala, Eli. Eu lembrei agora do fato que você falava dele olhando para cima. Quando ele começou a vir comigo até o princípio desse ano, a gente perguntava, ele não sabia nada, né? Então, depois que a gente entrou nesse caminho, nesse método, ele chega ali, primeiro ele tem que me contar tudo o que aconteceu de manhã na escola, e depois eu pergunto para ele os dias da semana, ele sabe o antes, o depois, quem é o primeiro, quem é o último, e coisas assim que não tinha Cristo de fazer ele perceber essas coisas. Então, assim, vê o quanto é importante a gente ser orientado e entender para fazer o outro entender.
porque ele só conseguiu fazer isso depois de ter entendido o que era e como Isso era. mesmo. Só fez lembrar Isso isso. mesmo, maravilhoso, bem explicado ali. A Ana Lisa falou, é o meu filho, esse inteligentíssimo. É isso mesmo, Ana Lisa. Eles são muito inteligentes. Só que é uma metodologia. Por isso que as pessoas falam que eles aprendem de um modo diferente, né? Porque esse modo diferente existe, é isso mesmo. Só que se você não souber, ele não vai aprender, ou ele vai aprender aos trancos e barrancos, né? Ele vai ser um adulto, aquele que vai fazer, até vai fazer faculdade, mas vai ser aquela dureza, aquela. Então vamos ter uma vida mais leve, vamos aprender, né, o método certo para que a sua vida seja leve, a vida do seu filho seja leve na escola, ele faça uma excelente faculdade, porque esse método ele vai usar na faculdade também. Ele tem um trabalho maravilhoso, porque no trabalho ele pode usar esse método também. Então, assim, até quando ele ficar velhinho, ele pode ensinar para os netinhos o método, porque Verdade. vai para todo mundo. Funciona para disléxico e não disléxico. Não, Então, isso aí, funciona. para a gente fechar, aqui eu só queria trazer uma pergunta que as mães acabam me fazendo sempre. Eu até compartilho com você, Li, para ver o que você acha. As mães falam assim, mas esse método 4 semanas, poxa, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu sou tão ocupada, tenho trabalho, tenho um bebê de colo, tenho meu filho que tem dislexia, a escola chama sempre, então eu não tenho tempo. O único tempo que eu tenho é quando eu sento para fazer a lição com ele. Aí eu falo assim, gente, mas se você senta para fazer a lição com ele e você não sabe como fazer essa lição, você não sabe como explicar esse método para ele, você não sabe como deixar a coisa mais fácil, como é que você vai sentar e fazer a lição com ele se você não sabe como? Vai continuar dando, como eu falei antes, né? Dando um murro na ponta aquele ditado lá popular que eu não lembro agora. Se alguém lembrar, escreve aqui. Então, qual seria a solução? A solução é ninguém tem tempo para estudar, para fazer curso online. Vamos ser sinceros. Mas se você der prioridades para você, prioridades para o seu filho, você vai conseguir fazer. E o que você precisa? Você precisa de 5 horas para ver o curso? Não. Você precisa de 20 minutos, você precisa de máximo meia horinha. Você vê o curso, depois você coloca em prática. No outro dia você vê mais 20 minutos, mais meia horinha, coloca em prática. Gente, se a gente for esperar, né, a escola se atualizar para ajudar o nosso filho, não vai dar, não vai funcionar, porque a gente sabe como é que é o Brasil, né? Se a gente for esperar para que os profissionais ajudem os nossos filhos, e se a gente, falando sinceramente, não são todos os profissionais do Brasil que sabem o que é dislexia e sabem trabalhar com transtorno específico de aprendizagem. E os que sabem custam muito caro. E eu sei disso porque muitas amigas minhas já tentaram e fizeram isso no Brasil e me falaram, Carol, você não tem ideia de quanto custa aqui uma equipe multidisciplinar particular. Você não tem ideia de quanto custa uma consulta no neurologista. Então, assim, é você escolher ou passar por tudo isso, toda essa dificuldade, continuar brigando com o seu filho na hora de estudar, ou decidir fazer um curso que custa pouquíssimo, porque o meu método custa pouquíssimo. Se você ainda não viu, não sabe, clica lá no link da minha bio, que você vai poder ver as 3 aulas que estão disponíveis só até amanhã e vai poder saber quanto é o preço e começar a caminhar com seu filho livremente, fazendo as lições tranquilamente, aprendendo o que é dislexia, mandando os conteúdos para a escola, ajudando. Quantas vezes a Eli já me falou, Carol, professor, primeiro você vai falar, professor, não sabia o que era dislexia, né? Aí depois você falou, vou passar um pouquinho de conteúdo para ela, fazer assim, assado, tal, para que ela ajude também o aluninho na classe. Porque os professores não sabem, gente. Então a gente não pode esperar, né, que tudo venha da escola. Então, o quanto é importante a mãe se atualizar, a mãe saber buscar conhecimento para poder ajudar o filho a estudar, para poder finalmente sentar e falar, ok, eu vou ajudar meu filho hoje. Hoje a gente vai fazer a lição juntos. O que você acha, Eli, do que eu falei? Olha,
É tudo muito importante, porque como você falou ali que a professora da classe não tinha entendimento de dislexia, eu também não tinha. Eu também não tinha. E quando eu vi ela tão preocupada, né, sem saber o que fazer também, eu pensei, não, eu também tenho que ajudar. Então, eu acho que as mães têm que pensar que se a gente precisa, e o nosso filho também, ou o nosso aluno precisa, nós vamos achar esse tempo. Eu também, se eu fosse pensar, não teria tempo. A gente tem que deixar alguma coisa sem fazer, porque eu adoro fazer tricô e não tive mais tempo de fazer. Não sobrou mais tempo. Comecei, mas não fui adiante. Então a gente tem que priorizar aquilo que no momento é preciso. Então, estuda agora, depois volta a fazer as coisas que fazia antes. Porque o seu filho não pode esperar. Quanto mais tempo a gente deixar ele esperando, mais tempo ele vai sofrer depois, porque quanto mais adulto, mais complicado vai ficar para ele aprender. Então, eu acho que as mães têm que parar e pensar um pouquinho, eu vou achar uma brechinha, eu vou achar um tempinho e vou fazer, porque é necessário, é preciso que a gente tenha conhecimento para poder ajudar. É isso mesmo, Eli. A Annelise, depois eu te mando o link no direct, tá, Annelise? Não sei se você já viu as 3 aulas, seria interessante que você visse as 3 aulas. E depois eu te mando tanto o link do Facebook, não sei se você está no grupo do Facebook, quanto o link da participação das aulas, tá bom? Para a gente finalizar, então, eu queria só mostrar para as mães que estão aqui presentes o que elas deverão fazer na segunda-feira de manhã, tá bom? Então, se você quer se inscrever e você já está dentro desse grupo de mães, você já participou, você já viu as 3 aulas, você já anotou, já fez o seu resumo, inclusive quem fizer um resumão bem legal das 3 aulas vai ter um prêmio no final aqui do nosso evento. Eu queria ler aqui para vocês, ó, segunda-feira, dia 29, às 8 horas da manhã, você irá receber um e-mail com um link ou não, e no WhatsApp, tá? Então, você vai receber um e-mail de inscrição, tanto no seu e-mail quanto no WhatsApp. Um link de inscrição. Nessa página, gente, vocês não ligam, às vezes eu faço umas conexões aqui, link, e-mail, né? Às vezes a dislexia me faz um joguinho com a minha cabeça. Nessa página importante, você vai encontrar um vídeo onde eu explico tudo que vai acontecer na segunda-feira, tá? Falo sobre o treinamento, falo sobre os módulos, como vai funcionar e até a forma de pagamento, falo tudo. As primeiras vagas para essa mentoria, para esse curso, as primeiras vagas com a mentoria individual normalmente se esgotam em alguns minutos, né? Por ser um grupo VIP. Então, dentro desse curso, excepcionalmente, nós faremos um grupo VIP. E por que nós faremos esse grupo? Porque se inscreveram 2.000 mães e a minha equipe é pequena, ele sabe. Eu não tenho ainda estrutura para ter tantas mães e eu quero dar atenção. Aí ele sabe que eu dou atenção dia e noite para as mães. Então, eu quero responder as perguntas, eu mando áudio, nós falamos pelo Zoom, tem problema na escola, a gente conversa, tem problema em casa, a gente conversa, a lição não entendeu, a gente vai e repassa. Então, a pessoa não fica sem informação e sem um apoio, tá? Praticamente eu pego... A gente está muito longe, mas eu pego na mão mesmo das mães e a gente caminha juntos. Então, como vai ser essa inscrição? As inscrições para o público geral vai começar às 8 horas da manhã, tá? Porém, quem estiver no grupo VIP vai receber o link às 7h30 da manhã. Ou seja, 30 minutos antes das mães, né, do povão geral, ok? Isso significa que se você estiver no grupo VIP, suas chances de conseguir uma vaga entre os primeiros será muito grande e você poderá ganhar uma mentoria individual comigo, tá bom? Além de todos os bônus, de tudo aquilo que tem no curso. E se você
os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares, eu recomendo que você seja um dos primeiros a se inscrever, tá? Para participar desse grupo VIP, vocês receberam um link tanto no WhatsApp, agora no final da tarde, quanto no e-mail de vocês. Então, tem uma carta e ali está escrito Grupo VIP. Vocês, se vocês quiserem, podem já entrar. Tem algumas mães que já entraram, inclusive, e seria interessante para você poder, vamos dizer assim, ter uma pré-inscrição, tá bom? Para segunda-feira. Então é isso, gente. Eu queria agradecer imensamente a Eli por ter compartilhado com a gente as suas vitórias, por ter trazido aqui esse, vamos dizer assim, progresso, né? Inclusive hoje eu mandei um vídeo do Castelo de Letras para a doutora Borelli, a doutora italiana. Mandei hoje que você falava, tinha um ursinho panda e você falava uma frase em cima e o seu aluno repetia. Ele lia o que estava escrito na frase. E aí teve uma palavrinha que ele errou, ele voltou e repetiu, falou de novo. E aí ela escreveu embaixo, que emocionante. E isso assim, é um trabalho assim, devagarzinho. Cada dia é uma emoção, cada dia é uma coisa. Que quando passam um mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês você fala, meu Deus, meu filho tá lendo. Que emoção. Então, assim, é muito gostoso, é muito bom. A Eli, além de ser professora particular, ela também é mãe. Então, ela sabe essa sensação que a mãe tem quando o filho consegue estudar, consegue lembrar das coisas, né? Quantas vezes nosso filho... Ai, filho, fala o que você estudou na escola. Ah, não lembro, mama, não sei de nada, não lembro. Então, quando a criança começa a lembrar, começa a dizer o que aconteceu na escola, ou o filme que viu, ou a música que foi tocada... Ali você vê que realmente o que você está investindo, o que você investiu, né, está dando resultados. Então é isso. Obrigadão, Li. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Um beijo. Obrigada a todas. Tchau. Tchau. Obrigada a todas que participaram aqui da live. Espero vocês lá no grupo VIP. E qualquer dúvida pode me escrever no direct, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Bom sábado a todas. E a Anelisa, eu vou mandar para você no direct agora o link, tá bom?